Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é o professor João Batista que vos fala. Estamos agora dando início a mais um ano letivo, a mais uma atividade que nós teremos de História. Infelizmente, estamos começando assim, de forma remota, por meio de aulas gravadas, por meio de atividades online, mas é o novo, é o que nós temos para o momento. E assim vamos seguindo com a nossa educação até o fim dessa pandemia, com a graça de Deus. Infelizmente, né, a pandemia ainda está aí e torna necessário a nossa atenção. Alguns professores já estiveram aqui, já apresentaram para vocês suas disciplinas e também falaram um pouco dos protocolos sanitários que é necessário para nós seguirmos. E também quero colocar também a minha posição, a minha opinião. Devemos sim, de fato, utilizar os meios de segurança, os protocolos sanitários, como o uso de máscara, álcool gel e também o distanciamento social. Ter cuidado, não estar frequentando lugares que tenha aglomeração, certo? Isso são os cuidados básicos que nós devemos ter. Tá certo, pessoal? Mas hoje, né, nós, dando início a nossas atividades de história, estou aqui mais uma vez, né, com esse novo método. Ano passado estávamos também com as aulas remotas, mas esse ano queremos fazer um pouco diferente. Vamos ter um pouco mais da presença do professor na escola e o aluno poderá tirar suas dúvidas, como foi colocado em reunião, certo? Hoje, pessoal, vamos ter a nossa atividade. Ó, professor, já? Sim, vamos ter a nossa atividade focando um pouquinho sobre história, certo? Só para a gente entender um pouquinho, eu quero entender, na verdade, qual é a visão de vocês sobre a história. Fui professor de vocês no sexto ano, trabalhamos esse conceito de história no sexto ano. No sétimo ano, trabalhamos já a formação dos povos da África, trabalhamos também as mudanças que ocorreram na Europa, Renascimento, Humanismo, não é isso? E agora, no oitavo ano, nós iremos ter um novo método de estudo. Mas para isso, eu quero entender um pouquinho de vocês a questão o que vocês entendem de história. Não é isso? Vocês vão fazer para mim uma atividade que eu vou apresentar para vocês sobre alguns pontos, algumas questões sobre o que é história. Primeiramente, né, a história era uma construção. Ela é uma construção de fatos que foram ocorrendo ao longo do tempo. E esses fatos nos traz algumas respostas, nos traz algum entendimento de como entender o nosso presente. Como eu já falei para vocês em algum momento, a história não estuda o passado. Ela pega o passado, alguns fatos históricos do passado, e o historiador faz essa construção e assim entende melhor o que está acontecendo no presente. Certo? Se você, por exemplo, for fazer a sua história daqui de 5 anos atrás, será que a sua história é a mesma hoje? Será que a sociedade é a mesma? Será que o comportamento das pessoas de 5 anos atrás é o mesmo comportamento de hoje? O que mudou? O que muda? E será que muda? Então, esses são alguns questionamentos que nós podemos colocar sobre a história. Tá bom? Só que hoje, a nossa atividade simples, eu vou colocar aqui o slide para vocês. Tá bom, pessoal? Para a gente entender melhor. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Escola Municipal, Governador Mário Covas. Gente, deixa eu colocar aqui um destaque, tá certo? Antes de abrir aqui o slide, a tela inteira. Pronto, abriu. Eu gostaria, pessoal, que atenção, quando a gente for fazer a nossa atividade, né? Aqui eu coloquei o nome da escola, né, e coloquei aqui primeira atividade. Preste atenção. Todas as nossas atividades, por favor, coloque a data. Procure colocar a data, né? Não coloquei aqui a data, mas procure colocar a data e colocar também, destacar que é a primeira atividade que vocês estão fazendo. Vamos focar na parte de organização, tá certo? Organize o seu caderno de história e faça a sua organização, tá bom? Hoje nós vamos ter a nossa primeira atividade, que é a nossa primeira atividade de história. Como é que vai ser? Coloquei aqui
Primeira atividade de história do 8º ano. Então, vamos seguir aí 4 perguntas para vocês. Por que devemos estudar história? E qual a importância da história para a sociedade? Então, pessoal, eu foquei essas perguntas pensando para que vocês respondam para mim conforme o conhecimento que vocês têm e já tiveram sobre a história. Vocês já estudaram o 6º e 7º ano. Então, por que devemos estudar a história? E qual a importância da história para a sociedade? Será que a história, pessoal, pegando aqui a primeira questão, será que nós devemos estudar a história para saber do passado? Será que a história era importante para entender alguma coisa no presente? A história ela nos dá alguma resposta sobre a situação que vivemos atualmente? Situações econômicas, situações políticas, né? Exemplo, o Brasil, nós vivemos uma república, a república é um presidente. A Inglaterra vive a monarquia, lá é a rainha. Por que é que lá é rainha e no Brasil, exemplo, né, é presidente, né? Então, será que devemos estudar? Por que devemos estudar a história? Para ter alguns conhecimentos, não é isso? E qual a importância da história para a sociedade? Você vai tentar responder isso aí com base no que você conhece, certo? A questão 2 aqui, ó. Quais conhecimentos podemos adquirir com o estudo da história? É praticamente parecido com a questão 1, certo? Questão 3. Se você fosse contar a história de sua família, quais conhecimentos você gostaria de passar? Por quê? Essa questão 3 eu quero que você faça uma exploração nela melhor, tá bom? Exemplo, né? Se você fosse contar a história de sua família, quais conhecimentos você gostaria de passar? Por quê? Vamos dizer que você vai contar a história da sua família, tá? O que é que você gostaria de passar para as pessoas que vão ler sobre a história de sua família? Exemplo, a sua família é uma família que vem de pescadores. Então, a sua família tem vários pescadores. Então, você poderia contar, a minha família é uma família de pescadores. Nós vivemos da pescaria, né? O meu pai era pescador, meu avô era pescador. E eu acho importante contar isso porque eu vou levar a cultura da pesca em diante. O exemplo, né? Então, eu quero saber de você. Se você fosse contar a história da sua família, quais conhecimentos você gostaria de passar? E por quê? Por que você acha que é importante contar algo sobre a sua família para que a sociedade saiba e a sociedade tome como exemplo? Tá certo? Então, é mais ou menos isso aí. Ok? Questão 4. Podemos considerar que a história faz parte de uma construção baseada em fatos? Exemplo, pessoal. Podemos considerar que, de fato, a história ela é uma construção, ou seja, ela é um trabalho feito baseado em fatos, fatos que já ocorreram. Será que podemos considerar que a história faz parte de uma construção baseada em fatos? Sim ou não? Sim. Tá bom? Já dei até a resposta para você. Mas agora por quê? Tá certo? Por quê? Vamos pegar aqui o exemplo da 3. Você vai contar a história da sua família. Será que você quer que as pessoas saibam coisas ruins da sua família? Não. Você vai fazer um recorte, você vai selecionar. Ah, eu quero contar que a minha família é assim, assim, assim. Mas se você for contar as coisas ruins, sempre você vai tentar colocar palavras que as pessoas entendam, que não é bem ruim, mas que você selecionou alguma coisa para ser contada, tá bom? Então essa é a nossa atividade. Primeira, por que devemos estudar história? Na visão de vocês, por que devemos estudar história? E qual a importância da história para a sociedade? Segundo, quais conhecimentos podemos adquirir com o estudo da história? Então você vai dizer com base no seu conhecimento, tá certo? Quais conhecimentos podemos adquirir com o estudo da história? E terceiro, se você fosse contar a história de sua família, quais conhecimentos você gostaria de passar e por quê? Certo? Trabalhe bem essa questão 3. Podemos considerar que a história faz parte de uma construção baseada em fatos? Sim ou não? Sim. Já estou dando a resposta. Agora, por quê? Tá certo? Então, gente, essa atividade não é uma atividade tão difícil, não. Se tiver dúvida, eu vou estar no horário de expediente, de 1 às 5, certo? Então, vocês podem me procurar que eu vou dar uma orientação melhor. Eu não vou me estender tanto, porque se nós formos se estender aqui, né, o vídeo vai ficar muito grande. E
Para que o vídeo ficar muito grande, não dá muito certo, porque o tempo do vídeo não pode ultrapassar tanto assim, certo? Essa atividade é uma atividade que vai procurar entender o seu conhecimento sobre a história. Então, eu quero saber o conhecimento de vocês sobre a história. Qualquer dúvida, estarei, como eu já falei, de expediente de 1 às 5, ou seja, das 13 horas às 17 horas, para tirar qualquer dúvida sobre essa atividade. Tá certo, pessoal? No mais, procuremos nos cuidar, procuremos estar atentos aos protocolos sanitários que o governo está colocando para nós, que o município está nos orientando também. Certo? Um abraço a todos, fiquem na paz e todos nós nos cuidemos. Até mais.